Bom, olá a todas, todes, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá que horas vocês estão vendo esse vídeo. A gente chamou aqui grande parte da equipe do Fluxo Fixo para abrir mesmo como uma reunião aberta para abrir o festival, poderíamos dizer assim. A nossa ideia, primeiro, com isso, é, enfim, dar as boas-vindas a todo mundo que, porventura, né, vai navegar pelo site, pelo mapa, pelo festival. O festival começa 31 de março, vai até 4 de abril, são 5 dias de programação, 5 dias em que os filmes vão ficar todos lá disponíveis para serem acessados, discutidos, navegados. Então, ficam todos disponíveis durante 5 dias de eventos. Bom, Tami, quer falar alguma coisa inicial? Eu quero agradecer a todo mundo, essa equipe que a gente construiu, porque são todas as pessoas muito especiais, mas também que têm muito compromisso com o cinema e com a vontade de continuar conversando e fazer juntos. Acho que o Fluxo Fixo é um convite para todo mundo participar e vir com a gente também conversar. E, primeiramente, queria agradecer as inúmeras conversas que eu tive com o Fábio, que eu tive com Clarissa, que tivemos com Dolores, com Isabel Fátima, com Ana Luísa, com Leandro Rodrigues, com Murilo Moraes, com Martins Neto, com Giovanni Teixeira. Então, acho que isso é bem importante. E aí pensar também que o Fluxo Fixo vem do desejo de pensar que os filmes sempre têm algo a mais a nos oferecer, né? Pensando que esse momento é um momento muito difícil e começar um festival que nasce já no virtual, que nasce do encontro do online. Então, é pensar também que como esses filmes foram feitos e como eles podem tocar na gente e fazer com que a gente pense as nossas intimidades, o nosso chão, que eles continuem sendo motivos para a gente continuar a estar junto. Acho que o mais importante de tudo isso é a gente pensar o quanto a gente quer continuar, não só a fazer cinema, mas também a pensar os espaços e a conversa a partir dos filmes, com os filmes, com a crítica, com a curadoria, com a produção, com a fotografia. Então, esse é o meu boas-vindas para todo mundo que vai nos acompanhar durante esses dias. O Fluxo Fixo, né, tem essa primeira edição, tem uma questão geradora, né, uma questão que nos motivou ali nas nossas primeiras conversas, eu e a Tamires, conversas acaloradas que nós tivemos construindo esse projeto, construindo esse festival, e também já coordenando o festival juntas. Eu e a Tamires Vieira dividimos a coordenação geral do evento, né? E quando a gente começou a conversar e foi seguindo e propomos para a curadoria essa questão primeira, como continuar, né? Ela foi seguindo, continuamos a indagar ela e ela nos indagar, né? E criamos 3 linhas curatoriais que se entrecruzam na programação. O mapa, portanto, são as 3 linhas, né, em diálogo, num certo diálogo, mas também preservando as singularidades, né, que é Afluências, concebida, né, e programada por Tamires Vieira e Maria Dolores Rodrigues. A Confluências, por mim, Fábio Rodrigues, e por Leandro Santos, que infelizmente não pôde estar aqui agora. E, finalmente, a Influências, programada, né, concebida por Ana Luísa Coimbra e por Isabel de Fátima Cruz Melo,
quem a gente agradece assim profundamente a todas, e a elas que toparam, essas duas que toparam em regime de colaboração, fazer parte do fluxo fixo. Então, seguindo a sugestão, assim, a ideia é que assim, as pessoas, né, as responsáveis pelas linhas possam apresentar um pouco assim, né, o desenho, a proposta, né, e a perspectiva de cada linha, né, perspectiva construída ali desde janeiro, quando começamos os encontros, passando pelo fevereiro, chegando em março e agora, de alguma forma, desaguando, né, nisso que é o mapa, nisso que é, de fato, o entrecruzamento mais direto, né, das linhas. Oi, gente. Como é bom te ouvir, Fábio. Como é bom te ouvir, Tamires, também. E estou muito feliz de estar, de algum modo, encerrando, ou talvez iniciando, né? Porque é a abertura, mas de algum modo também é um encerramento para a gente, né? A gente vem trabalhando juntas e juntos já há algum tempo. E, enfim, não poderia iniciar de outra maneira que também não agradecendo, não só a vocês dois, mas a Clarissa, a Leandro, que não está aqui, ao Martins, eu não conheci, mas sei que tem a mão dele aí em várias coisas, são muito importantes, a Isabel, a Ana Luísa, o Murilo, estou esquecendo alguém, eu sei, mas foi muito importante estar com vocês nesse momento, né? E ouvindo o Fábio falar, talvez eu escape um pouco disso, de falar só sobre a linha, que eu fiquei responsável com a Tamires, e fala de outras coisas. E aí Tamires pega a bomba depois para falar dos filmes. Mas, ouvindo o Fábio falar, né, essa pergunta que direcionou os nossos trabalhos até aqui, né? Como continuar? E é uma pergunta que é engraçado, né? Quando a gente iniciou o processo, acho que a gente estava perguntando muito para os filmes, né? E para os realizadores e para as realizadoras, assim, como continuar? Sobretudo na nossa linha, né, que é uma linha interessada no percurso, né, desses filmes, como eles têm circulado, como eles têm se comportado, e como esse comportamento de circulação tem interferido no modo como esses filmes não só são feitos, mas como as pessoas que realizaram esses filmes também continuam, né, como elas continuam. Só que é engraçado que agora, quando o Fábio fala, eu percebo que o festival acabou lançando essa pergunta para a gente também, né? Como continuar? E eu acho que ele é um pouco das respostas que a gente pode dar, né? De como continuar, como seguir, né? E seguir juntas e juntos, eu acho que é uma prerrogativa, assim, nesse momento, sobretudo. E fiquei pensando agora também muito sobre essa relação, né? Porque há uma certa reciprocidade, né, no processo. E eu acho que essas são duas coisas sobre as quais eu talvez queira me demorar um pouco, rapidamente, mas falando sobre como essa reciprocidade, né? Porque nós indagamos aos filmes, mas os filmes também nos indagam, né? Como continuar. E nos colocam diante dessa pergunta, nos colocam diante da vida e das coisas e de tudo o que está acontecendo, né? E uma outra coisa que eu queria focar é em relação ao processo, porque o que me chamou muito a atenção nessa minha primeira experiência enquanto curadora de cinema, que é uma coisa que parece tão distante também, né? Em algum sentido, sobretudo para grupos nos quais eu estou localizada, é muito interessante pensar que esse grupo, desde o começo, assim, desde o convite, era um grupo muito interessado no processo. E eu acho que essa abertura, assim, nesse formato, é uma amostra, né, que evidencia como que foi a construção do festival, que era um festival que estava interessado não em chegar em algum lugar, né, não tinha um ponto de chegada, assim, muito bem definido. Agora, por exemplo, eu não sei se a gente chegou em algum lugar exatamente. E eu acho que isso é muito importante, né? E o mapa que acabou sendo construído, talvez não seja um mapa para se chegar em algum lugar também, né? Mas um mapa para a gente caminhar por aí, até para se perder, talvez, né? E o foco no processo é uma das coisas assim que eu acho que é uma das coisas mais bonitas assim de todo
de toda a forma como foi organizado, assim. Então, desde as nossas imersões, né, de curadoria, e depois disso, o modo como nós fomos dialogando a respeito das nossas escolhas, a gente estava muito interessada em se perguntar por quê que a gente estava escolhendo aquilo, por que que a gente estava falando daquelas escolhas dessas maneiras que a gente estava falando, e isso me tocou muito, assim. E eu fico muito feliz de poder estar num grupo em que as pessoas estão interessadas no processo, porque é muito difícil, né? Pelo menos nas minhas experiências por aí, o processo costuma ser colocado de lado, assim. E ele aqui ficou no centro das coisas, né? E aí eu vou só iniciar falando como a Fluências ficou definido, mas a Tamires vai pegar aí e vai continuar. Bom, a gente optou por fazer 2 programas, sendo que um desses programas, ele abarcava os 3 filmes que abrem, que estão na nossa sessão de abertura, e um filme que está na nossa sessão de encerramento. E um outro programa que foi dedicado a estudos de trajetórias de filmes. E nós escolhemos 3 filmes de realizadores baianos para estarem nesse outro programa, compondo esses estudos. Obrigado primeiro a Dolores por ter partilhado generosamente da sua descoberta e investigação inquieta com os filmes. Tem uma coisa dentro do nosso processo, isso também é um caminho muito possível para quem vai acompanhar o projeto no site, que é pensar como a gente começa, assim. A gente começa com Xangô, com Oxum e com Obatala, assim. Pensando que os filmes podem trazer muitas coisas para a gente, podem nos alimentar de alguma forma, podem também nos direcionar para muitos caminhos, assim. Então, essa curadoria também é pensada mais do que somente as estéticas dos filmes, que nos colocam a pensar sobre se realmente são filmes de cinema, filmes para a sala de cinema, filmes com realizadores de cinema. Tem um processo que é muito pessoal, a forma como esses filmes tratam essas importâncias e as divindades, assim, nos seus processos e principalmente com as suas primeiras pessoas. Então, esse primeiro programa ele tem esse desejo, esse convite de pensar essas possibilidades a partir do sensível, a partir do experimento e a partir das perguntas. Então, é uma condução extremamente sensorial nesse sentido. E pensando um pouco do que foi o estudo de caso, do que é o estudo de caso, a gente está iniciando um projeto que é feito na Bahia, para a gente pensar também um pouco desse cinema baiano não só pelas fronteiras do nosso estado, em território baiano, mas também pensar um pouco dessa diversidade e dessa tradução de como o cinema aqui é feito nos últimos 5 anos, nos últimos 6 anos, e do como a gente pode pensar fazer esse cinema daqui para frente. Assim. A gente conversou com os realizadores de 3 regiões diferentes, acompanhamos um pouco também o que foi a circulação desses filmes dentro do processo, para poder entender como fazer um filme circular com filme, pode também mobilizar novos filmes e novos projetos e novas propostas e novos territórios. Então, a nossa linha ela é pergunta e ação, numa tentativa, se assim for possível, como resposta. Maravilha. Então, eu já encaminho, então, a Isabel Fátima Cruz Melo e a Ana Luísa Coimbra, por favor, apresentem para o público, para os espectadores, espectadoras, a influências. Bom, primeiro, né, esse registro aí é muito... Quero começar como Dolores, assim, né, de agradecer ao convite e a participar, né, desse coletivo, né, em processo, como já foi dito aqui desde o início. Enfim, né, essa coisa de chamar de Isabel e chamar de Bel fala muito também, né,
desse longo fluxo que a gente tem aqui em geral, né? Somos algumas que nos conhecemos de outros carnavais, outros que nos conhecemos de agora, mas no final de contas todo mundo convergindo e fluindo na mesma direção. Então, acho que isso fala muito desse processo que Dolores coloca, né? Essa oportunidade de estar na imersão, né, do fluxo fixo na curadoria foi muito bacana nesse processo todo, porque foi um oásis, né, no meio de todo esse turbilhão que a gente tem vivido, um lugar de encontros para pensar, viver, imergir e emergir no cinema. Eu acho que isso foi fundamental no processo, assim. É muito bacana poder ter uma perspectiva também histórica, né, mas não no sentido de uma história que se constitui ou que fica numa perspectiva do passado, né, que é normalmente aquele caminho que a gente entende, né, coletivamente, de que a história é aquilo que está no recuado do tempo, que às vezes parece ter pouco a ver com a gente. E a proposta, né, que a gente, né, conseguiu trabalhar aqui dentro do coletivo, e que eu acho que a nossa linha e as nossas escolhas expressam um tanto, é justamente que existe, que o passado, né, e a história, enquanto tal, existe sempre em relação com o presente, né? Aquilo que a gente evoca, mobiliza, deseja, compreende do passado tem a ver com as questões que mobilizam a gente no agora, né, no contemporâneo. E acho que essa perspectiva de pensar a história, né, foi o que mobilizou a minha Ana Luísa, né, que é a minha parceira dentro dessa linha, né, assim, todo mundo nos debates de forma geral, nas sugestões, todo mundo participou muito de tudo, as linhas acho que se entrecruzam em muitas coisas, né, os mapas, o grande mapa, né, com os mapinhas todos juntos, mas tem esse contato que é mais alongado, digamos assim, com a parceria da linha, que aí na minha parceria foi a Ana Luísa, que foi mais um espaço do nosso encontro, assim, né, de perspectivas de compreensão desse lugar, né, de como é possível pensar essa história do cinema na Bahia e das relações que existem, que vão se prolongar, né, no tempo, e como os filmes vão conversar dentro disso, né, então os nossos programas, que são 3, eles têm um desejo muito grande, né, de mobilizar temas, questões, sensações que estão fluindo e que estão se relacionando em diferentes tempos, né, temporalidades, camadas de tempo, mas que conversam de uma forma, às vezes, surpreendente, né? Em alguns momentos, assim, a gente se percebemos confluências e assim, né, e relações entre filmes que estão em tese distantes no tempo, no recorte, nos propósitos, mas que o olhar de hoje faz com que a gente consiga de alguma forma aproximar esses filmes. E acho que no caso nosso a perspectiva e pensar a partir de uma ideia de constelação foi fundamental, assim, né? Entendendo a constelação como um desenho subjetivo que a gente faz a partir de pontos que a gente, a partir desse presente, percebe em comum. Então, não sei, assim, eu sinto vontade de ficar falando muito, mas eu acho que eu preciso, né, a gente tem que fazer a coisa fluir, e aí, não sei, assim, acho que eu quero um pouco brincar com a ordem das linhas, e aí eu não vou apresentar na ordem, não, eu vou falar da tríade das águas, que é uma das nossas tríades, que, enfim, né, que é muito mobilizadora também, e acho que casa um pouco com o que Tamires e Dolores falaram, sobretudo Tamires na questão das sensações, assim. Os filmes que estão nessa linha, não sei, enfim, né, que são O Céu sobre Água, O Como a Onda e O Gato Capoeira, né, Agripino, Marcondes Dourado e Mário Cravo, né, são filmes que ultrapassam, né, a relação que pode ser muito, que às vezes é muito mental, que a gente estabelece com o cinema, e é uma relação sensorial, né, os filmes, eles convocam o corpo, e eles convocam o corpo em relação à água como esse lugar do fluxo, né, do movimento, e que impregna e que coloca a gente em uma certa impermanência que faz com que a gente enxergue os filmes a partir de outras possibilidades, assim.
essa é uma tríade que acho que mobiliza e que, enfim, embora em tese ela pudesse ser a segunda, ela conversa muito com a primeira, né, e com a terceira por caminhos que são muito particulares para a gente, que, enfim, cada um também, ao assistir cada uma, pode construir também os seus próprios cursos, né, dentro dessa perspectiva. E agora eu passo para a Ana, porque eu já falei para caramba. Oi, gente. Boa tarde. Primeiro, agradecer também todos e todos. Desde quando eu recebi o convite para estar aqui e sabia das pessoas que também fariam parte, já foi uma alegria imensa, assim, né? Poder partilhar, porque eu sabia que eu ia aprender muito. E eu acho que eu saio do festival, né? Como Dolores pontuou, desse arremate, assim, né? De curadoria, porque finalmente chegamos no desenho. Mas eu saio com essa palavra, assim, de um percurso de grande aprendizado, né? Dessas trocas tão importantes e tão frutíferas que tivemos em longas noites, né? Em longos debates, em longos ombros à distância, para amparar também esse momento que a gente está. E isso também os filmes nos trouxe de algum modo, né? Esse amparo e esse direcionamento para olhar para esse tempo de hoje, aí falando mais especificamente da linha nossa, com esse olhar de outrora, né? E eu acho que Bel já disse, assim, né, assina embaixo em tudo que ela disse, tanto da satisfação de poder estar nessa linha, estar neste festival, pensando os filmes da maneira como foi pensado, com todo cuidado e com muita liberdade, né, da gente pensar esses desenhos, isso é importante também falar, respeitando os repertórios de cada um, as vivências de cada um. Eu acho que isso acrescentou muito nas trocas que tivemos, né, nos diálogos que, enfim, que nos nossos encontros proporcionaram. E aí, falando mais especificamente dos desenhos, assim, essa questão da história era muito importante para a gente, né, Bel? Porque era uma preocupação nossa não mobilizar essa história como um passado distante, remoto, algo que está datado no tempo, mas, ao mesmo tempo, também, né, até pela área de pesquisa nossa, assim, era também uma reivindicação, vamos dizer assim, de colocar, de situar esses filmes no tempo presente, né? É uma defesa grande que eu tenho e acredito que Bel também, assim, desses filmes serem vistos, né? Porque, no nosso entender, merecem ser vistos, assim, não tem que ficar guardados. E aí, até parafraseando o próprio Robato, que tem um filme aqui, né? A vontade que ele tinha de que os filmes não morressem em gavetas, né? Uma frase dele, inclusive. E ele fazia cinema por isso. Então, e aí a gente pensou, assim, de que maneira a gente conseguiria dialogar com essas inquietações que o festival colocava para a gente. E essa pergunta que é muito norteadora, né? Como continuar? Também a gente aprende olhando para esse passado, né? Como é que esses realizadores faziam o filme? E eu acho que esse recorte histórico nosso, ele proporciona também observar esses diversos momentos, assim, da própria história do cinema brasileiro, né? Assim, desde a inserção do som direto, desde esse documentário chamado como clássico, e isso, depois que o recorte ficou pronto, ressaltou muito, assim, que é outro olhar que a gente pode ter com relação a esses filmes também. E aí, falando só, assim, um pouco mais detidamente, para não ficar tão prolixo e repetindo, assim, a fala brilhante de Bel, a gente pensou em 3 programas, né? E aí, pensando isso também em consonância com o que estava sendo proposto nessa linha chamada influência, de pensar esse recorte histórico num diálogo de tempos mesmo, né, como a gente já colocou, e pensando nessa proposta mesmo de um fluxo e de um fixo, né, como é que a gente pensa isso e recortando dentro de programas. Então, a gente chegou nesse desenho né, de séries históricas, podemos dizer assim, nesse pensamento que, de uma certa forma, também constela, porque convoca outros filmes de tempos distintos. E aí pensamos primeiro num programa, né, que se chama o Fixo, a partir de um território, né? Foi curioso, assim, a gente começou a mobilizar do nosso próprio repertório e também investigando, buscando filmes
diversas épocas, mas nos pareceu muito curioso, assim, perceber como que o cinema olha para um determinado local, e ele pode ser palco, né, ou pode ser cenário de diferentes manifestações sociais, políticas, relações de trabalho, e isso que ressalta muito desse programa 1, né, que a gente está chamando de o fixo, né, e a tríade Caxundé, porque os programas a gente pensou assim mesmo, né, em filmes que dialogam e que eles se amarram na temática e se chocam, e também são porosos, né, em alguma medida, assim, eles se deixam passar um pelos outros. Então, esse seria o primeiro programa. O segundo seria a Tríade das Águas, como o Bel já apresentou, né, que é esse programa que se propõe mais a pensar essa água como esse fluxo, e esses filmes de tempos distintos também, em que a perspectiva ali, tanto estética quanto temática, elas conseguem um diálogo e conseguem uma dimensão sensorial que a gente achou que valeria a pena ser visto, né? Dessa forma, claro que na ordem que o espectador quiser, porque isso também, né, Bel, a gente pensa de uma maneira bem livre, mas sempre nessa ideia de que um filme convoca o outro em certa medida. O terceiro programa a gente chamou de Fluências, e aí chegamos nessa figura, né, nessa imagem da feira, que nos pareceu algo tão presente assim no cinema brasileiro, e a gente começou a imaginar muito essa feira como uma fluência, que é também uma ideia cara, o festival, como algo que é fixo, mas ao mesmo tempo mutável, né, como esse ponto de passagem. Então, a gente mobilizou uma série de filmes que dialogam, né, de uma certa forma, com esse território. E, claro, que eu acho que o exercício aqui também que a gente, de um certo modo, propõe é como esses filmes e esses temas também convoquem outros filmes e outros temas de quem vai assistir. Né? De repente, a feira convoque outras produções cinematográficas ou imagéticas, e que se mostre também, né, nessa constelação que a gente tenta provocar aqui com esse primeiro desenho de filme, e que a gente espere que ele continue em quem vai assistir, né? É um pouco isso, assim, fico muito feliz de estar aqui, poder falar com vocês mais uma vez. Felicidade partilhada. Eu lembro que quando eu e a Tamires pensamos chamar um encontro como os outros encontros que estávamos tendo, né, desde janeiro, era um pouco uma tentativa de restituir um calor mesmo, assim, que esses encontros, por mais que sejam virtuais, todos foram, né, mas ao mesmo tempo era cada um ao seu modo, né, singular, quente, no sentido de trazer um calor e de fato de um trabalho junto mesmo, assim. Um pouco fazer a abertura dessa forma era uma tentativa de restituir esse calor. Bom, quanto à linha Confluências, a terceira linha, eu, junto com o Leandro Santos, que infelizmente não está aqui nessa reunião agora, mas construiu junto, né, o festival e, marcadamente, a linha, a gente operou alguma coisa que era muito importante para o festival, porque uma das ideias que a gente queria fazer era que o festival funcionasse como uma espécie de feira de troca de sementes, assim, né, em que as pessoas pudessem trazer um pouco suas experiências, bom, as suas sementes e trocarem entre si, no sentido da gente conseguir não só germinar, mas fazer uma espécie de preservação mesmo, assim, de experiências que, de alguma forma, são feitas, né, no fazer cinema, nas dinâmicas, nos processos distintos do fazer cinema, né. Então, essa era uma ideia que nos norteava, né, essa ideia de uma feira de troca de sementes, e um pouco a Confluências ela entra nisso, porque a nossa ideia era pensar justamente continuidades em relação, olhar continuidades de jovens artistas, realizadores, montadoras, etc. e tal. Então, a ideia da linha era pensar essas trajetórias em construção, né? Essas continuidade que está sendo feita, então pensar os filmes, conjunto de filmes de um mesmo realizador, de uma mesma realizadora, ou de um mesmo artista, né? Então, o que a gente propôs eram 3 processos: a Iris Oliveira, uma montadora e realizadora baiana, a Ju Almeida, uma fotógrafa e também diretora, realizadora, também da Bahia, e um terceiro, que é o Pedro Nishi, um realizador
montador e outras coisas mais de São Paulo. A gente fez um recorte muito modesto, são 2 filmes de cada um. Também essa vontade, primeiro, exibir poucos filmes era pela dinâmica do festival. O festival, né, tem um pequeno porte, pequeniníssimo porte, mas, para além disso, era fugir daquilo que a gente não queria fazer, em hipótese alguma, que era homenagem, né, panorama desses processos. Muito pelo contrário, né, a nossa ideia era, de fato, discuti-los, né, enquanto processos, enquanto construção, né, enquanto um trabalho sendo feito ainda. Então, o que a gente fez foi pegar esses filmes, desses 3 pessoas que eu citei, e entrecruzar na programação com mais 3 filmes de uma mostra que a gente chamou de Outras Rotas, né? Então, o que temos da Confluências no mapa, no site, são 3 programas, onde filmes do Pedro Nicho, da Iris Oliveira, da Ju Almeida, e esses 3 filmes da Outras Rotas, o Vamos à Luta, da Paula Carneiro, da Tenille Bezerra, um filme baiano desse ano, 2021. Um filme maravilhoso da Everlane Moraes, uma cineasta muito conhecida, né, no seu processo. É um filme quando ela chega a Cuba, ali logo no começo da sua estadia em Cuba. Vocês vão me perdoar pelo espanhol mal feito, mas chama Alegro Mano Tropo. E tem um terceiro filme chamado Enraizadas, um filme do Rio de Janeiro, um trabalho belíssimo de 2 realizadoras, né, do Rio, que chama justamente Juliana Nascimento e Gabriela Rosa. Bom, aí as pessoas podem assistir esses 3 programas, estão lá dispostos na Confluências, e de fato a nossa ideia era fazer um desenho que confluísse, né? Processos distintos, filmes diferentes, mas que de alguma forma, bom, dialogasse com esses processos e aumentasse, alargasse, né, a percepção. Seria isso um pouco em relação a Confluências. Aproveito para agradecer ao Leandro Santos também pela parceria, pela construção, pela entrega. Aí, Fábio, só me permite uma parte, assim, porque eu acho que faltou na minha fala também esse aplauso, assim, né? Porque a gente que trabalha com esses filmes, e foi uma conversa nossa de ontem, né, Fábio? Assim, nossa, que fantástico esse trabalho de produção, assim, parabéns imenso para as meninas, que eu acho que devem ter batalhado muito atrás desses filmes, porque a gente que lida, né, Bel, com esses filmes mais antigos, a gente sabe a questão dos direitos. Então, assim, eu fiquei muito feliz e queria até ouvir Clarice Tamires, não só disso, mas para parabenizar mesmo publicamente, porque quem assistia essa abertura e quem lida com esses filmes sabe o sufoco que é lidar com esse universo, e ter esses filmes aqui nesse festival é muito, muito, muito importante, de verdade, assim. Queria deixar meu agradecimento público, assim, pela luta, pela batalha incansável de vocês para conseguir, né, que eles estivessem aqui. Foi um trabalho muito louco, assim, foi tudo muito, sabe, muito intenso. Também eles colou muito também nessa coisa de pegar os contatos. E eu fiquei muito pensando em quanto mais novo é o filme, mais é fácil você conseguir, né? Teve alguns que mesmo sendo filmes recentes, teve uma complicação, mas quanto mais distante, é como se a lógica do acesso que tipo, é difícil você ter acesso a filmes mais antigos, pensando na coisa imagética de você assistir o filme, mas pensando também de como você fazer com que outras pessoas tenham acesso a esse filme, de como é difícil. E quanto mais o filme, quanto mais antigo ele mais difícil é acessar. Eu queria agradecer muito a vocês, um trabalho maravilhoso trabalhar com vocês, eu aprendo muito, eu estou aprendendo bastante, eu quero assistir a mostra, não sei se eu vou conseguir, porque a gente está na correria louca, mas eu quero assistir todos os filmes, fazer várias combinações, né? Porque eu achei muito interessante essa proposta. Então dá para a gente montar várias narrativas, né? Assistindo, pelo que eu vi assim dos filmes, dá para assistir, dá para ter uma linha, construir uma linha a depender de como a gente vai assistir cada programa, né? E acho que é isso, gente. Eu queria agradecer muito. E é isso.
Ufa, arrasou. Eu acho que é bem importante dizer o quanto a gente é uma equipe em frentes, né, diferentes, assim como eu trabalhei com curadoria, coordenação e produção, você também trabalhou aí com o design, de alguma forma também com a comunicação. Então, a gente está muito numa tentativa de tentar, não só, eu acho que acumular funções, mas também de se potencializar dentro do espaço que a gente acredita, assim. É muito desafiador trabalhar com filmes e com realizadores, e com as suas equipes, enfim, com seus tempos. Eu acho que tem o Fluxo Fixo tem esse desafio que não é só conversar com uma geração ou com outra geração. Então, tudo isso vai mudando, né? O tipo de abordagem que a gente vai tendo e vai transformando também, porque o online muda a dinâmica do encontro, muda a dinâmica da disponibilidade, muda a dinâmica do acesso. E aí esse compromisso de conseguir convencer as pessoas e de demonstrar também a seriedade do nosso trabalho, que vai para além de estar exibindo um filme na tela ou de colocar o nosso nome ali junto com um conjunto de filmes, sem dúvidas foi um trabalho que a gente conseguiu fazer, que a gente fica muito feliz também com a colaboração de todo mundo da equipe, porque os caminhos das pedras eles foram sendo construídos de maneiras coletivas. Eu acho que sem esse empenho coletivo em todo mundo também apostar, seria muito mais difícil, talvez até impossível de conseguir realizar. E aí eu acho que é bem importante que a gente, né, converse. A área é uma parceira de longas datas já, e então esse interesse da gente pensar os espaços criativos e os espaços executivos como processos, inclusive de criação, é um encontro e um incentivo para a gente pensar a produção também como um lugar criativo. É uma defesa que eu tenho feito e que eu faço pensando que não dá para abrir mão de uma coisa e não dá para não entender o caminho de outra. E eu acho que o Fluxo Fixo tem essa outra abertura também, não só quando a gente está pensando nos filmes, mas até o próprio processo de realização. E aí eu vou te convidar para falar um pouco do que foi criar essa identidade visual, de como esses desenhos apareceram também a partir dos filmes. Então, é bem importante que a gente se provoque nesse sentido, que a gente não deixe passar, né, o nosso trabalho e as nossas potências para aqui e para agora também. A minha internet caiu um pouco, mas eu peguei o finalzinho e eu acho que estava falando sobre mim. Tá bom, vou até acreditar, viu, Murilo? Isso aí não foi um golpe, não, que ele vai... Pode deixar, não corta essa parte, não. Mas então, sobre a identidade, assim, primeiro, de fato, eu preciso agradecer, assim, em nome do festival, assim, acho que Tami já falou isso, assim, reforçar mesmo, né, que a equipe de comunicação, assim, bom, alguns não estão aqui, né, porque estão trabalhando, inclusive, para o festival estar no ar, notável, assim, de fato, eu nem sei como agradecer mesmo, assim, sabe, até, bom, me dá muita emoção mesmo, porque, de fato, bom, no trabalho, né, como todas as outras áreas, certamente, assim, mas, bom, eu queria realmente agradecer, assim, o esforço impressionante do Martins Neto, que é o web designer, que está fazendo esse site, assim, tipo, é muito impressionante, porque, sim, eu tenho feito as ilustrações, mas o modo como ele tem cuidado, inclusive, das ilustrações, sabe? O trabalho dele é quase uma cocriação junto mesmo, assim, do design, assim, é de fato um trabalho de uma responsabilidade, de uma entrega, assim, o Giovanni com uma atenção ao detalhe, à comunicação, assim. Então, eu queria muito agradecer aos dois que não estão aqui e certamente ao Murilo que está aqui, que faz parte também, de alguma forma, da comunicação, trazer enquanto editor, mas enquanto montagem faz mais parte ali de outra área, né? Mas digo porque, assim, é um trabalho que, ele, por vezes, ele vem depois mesmo, né? E quando vem depois tem menos tempo, assim, tem que ser muito mais ágil e rápido, as respostas mais rápidas, por vezes, né? Então, agradecer muito as pessoas que estão na comunicação. E, bom, a ideia do fluxo fixo, assim, da identidade, assim, quando eu e a Tamires começamos a conversar do festival, a gente tinha vontade que o festival fosse colorido, né, Tamires? Que usasse cores, assim. A gente queria muito cores.
E eu lembro que quando eu mandei para ela preto e branco, ela não falou nada, assim, depois ela falou assim, mas a gente não tinha conversado de cores. Não, vai vir cores, e vieram as cores e tal. E a nossa ideia era um pouco essa, assim, que de fato as cores tivessem, mas para além disso a gente fez 3 ilustrações, assim, que joga com essa ideia do fluxo e do fixo, assim, né? Então, sei lá, tem águas correndo, estradas, e ao mesmo tempo montes, pontes, né? Então, um pouco a ideia era essa, brincar, e essa logomarca, que de alguma forma vai se vertendo em outras coisas, outros materiais, que é essa espécie de, falta de uma palavra melhor, uma certa sanfona, né? A nossa ideia era que, de fato, bom, fosse muito simples e, ao mesmo tempo, brincasse, né, com essa ideia de movimento, né, de estender, comprimir, né? E, ao mesmo tempo, é isso, né? O mapa a gente está imprimindo, não é, Tami? Estamos imprimindo um mapa, a gente vai enviar para todo mundo que está diretamente envolvido no festival, porque a ideia disso era criar uma pequena cartografia provisória, perspectivada, certamente, que tem a ver com contexto, que tem a ver com subjetividades, com olhares construídos, mas criar, sim, assumir que é uma cartografia num momento como esse, assim, né? Num momento político, de inclusive assim, crise sanitária, crise política, mas também, como a Clarissa estava falando, né, de crise em relação à própria preservação, em relação ao próprio cinema, né? Não só em relação àquilo que, né, vem se construindo, mas também aquilo que está acontecendo, né? Ou seja, desde o financiamento até, bom, todos os outros, né? E sobretudo na preservação também. Vejamos, né, a Cinemateca Brasileira, por exemplo, né, está há 7 meses, assim, um pouco mais de 7 meses fechadas, né? Fechada. Bom, mas digo que a gente estava, assim, decididas, né, a fazer um mapa, sabendo que ele não é o total, ao contrário, ele reconhece que é uma perspectiva sobre, né, e marcada e perspectivada mesmo, contextualizada, de um certo interesse, né, que tem aí também seus critérios, que tem aí também suas questões que importam, seus temas, suas vontades, né, seus parâmetros, certamente. E a ideia, portanto, do site era fazer espacializar os filmes, poderíamos pensar assim, de modo que o espectador pudesse navegar, escolher suas rotas, criar outras rotas e pudesse criar conexões mesmo para além ou junto àquelas que nós estamos propondo, né? Fora isso, decidimos, né, um gesto talvez bom, político, frente ao enorme cansaço que estamos todas, né, não fazer lives, mas gravar os encontros, né, com realizadores, com nós, né, da equipe de produção, e fundamental nisso que a gente pudesse, de fato, assim, criar, e aí também não estamos fazendo live, nem estamos divulgando a íntegra, né, embora vão estar todos os vídeos no nosso canal do YouTube, né, mas a nossa ideia é que o mapa seja também composto ali com trechos, né, desses encontros, dessas conversas, dessas, bom, sessões comentadas, né, que nós estamos fazendo. Queria aproveitar essa deixa para que o Murilo pudesse rapidamente, se você quiser, sentir à vontade, Murilo, para falar um pouco aí desse processo de trechos, né, de pegar os arquivos do Agora, que o festival tem produzido, e pensar trechos para compor o mapa. Oi, gente. Bem, agradecer também, mas não tem como não começar agradecendo. Apesar de eu ter entrado meio de gaiato aqui, todas me acolheram muito bem. Engraçado também como os caminhos assim do cinema fazem... A gente sempre se vê, né? Já conheci algumas por questões diferentes e a gente sempre acaba se cruzando de novo, né? Assim, o trabalho da montagem está sendo muito interessante porque eu realmente acho que é um festival que é diferente, está sendo pensado para esse momento que a gente está vivendo de uma forma diferente. De alguma forma está sendo preservado uma certa relação com festivais que é isso de você ir caminhar até um filme, né? E entrar num filme e depois escolher caminhar para outro filme, e no meio do caminho você pode encontrar alguém e ter ouvir aquela pessoa falando sobre o filme que ela fez, ou encontrar quem trabalhou e a pessoa também fala um pouco sobre o processo, que é um negócio que, enfim, tem sido uma das experiências mais violentas quando eu assisto festivais hoje em dia, tem sido essa perda.
de parecer que a gente está, na verdade, numa playlist do YouTube só, assistindo uma coisa depois da outra, só apertando play, né? Então, eu tô adorando, enfim, separar esses trechos, pensar quando as pessoas vão assistir eles, qual filme elas vão ver depois, qual filme elas vão ver antes, que relações elas vão criar, assim. Isso também é um trabalho de montagem, né? Tipo, a pessoa também é uma montadora, a pessoa que está assistindo. Então, enfim, estou extremamente feliz. Acho que está tudo muito lindo, as ilustrações estão lindas. É isso, só agradecer. Muito obrigado, gente. Vocês ficam elogiando, parece que a gente chamou o encontro só para elogiar, né? Vocês estão estragando tudo. Eu fico com vergonha que a gente fica parecendo que a gente fica só rasgando seda, né? Assim, ai, Mas, gente, gente, assim, esse processo tem sido muito bom, assim, eu concordo demais com todos os elogios, assim, e achei muito bonito isso que Murilo falou, né, sobre o fluxo ter esse cuidado de fazer com que a gente, de alguma forma, se reaproxime da dinâmica dos festivais, né, do pensar sobre os filmes, né, de ter essa intervenção, enfim, intervenção não é a melhor palavra, mas, enfim, de pensar sobre os filmes, de existir algum tipo de contato, conversa, enfim, né, com quem está envolvido, assim, no processo. Eu achei super bonito esse desenho que ele fez, assim, né, com a cabeça de montadinha, né, que a gente também está muito dentro dessa coisa, né, de pensar as linhas e de pensar o processo da curadoria. E é muito bonito no site, né? E tu conversa muito com o processo, como abre o microfone, tá mutado, travou, não sei o quê, vambora, não sei o quê, nananã. Vai ser só 1h30 de reunião, já tem 2h30, bora esperar, nananã. Eu acho que é muito legal que a abertura nunca tem transparência, né? Mas ajuda a compreender as costuras, né? As relações, e uma demanda, uma dinâmica de afeto também que existe nesse trabalho, né? Porque eu acho que todo mundo está muito envolvido do ponto de vista afetivo também com tudo que tem sido feito. Isso é muito bom, porque desenha as coisas, coloca as coisas a partir de um outro lugar. É possível ser comprometido, ser séria e querer fazer as coisas da melhor forma, sem perder esse ponto de vista do afeto, né? Sem perder isso que o Fábio está chamando do calor. Eu acho que, enfim, um grande aprendizado, um reforço desse lugar, porque, assim, falando por mim, que de maneiras diferentes já trabalhei, ou já encontrei, ou enfim, né, já fiquei falando madrugadas a fio de filmes em festival. Então, isso reposiciona as coisas, né, e posiciona os filmes e a nossa experiência com eles a partir de outros lugares. E acho que isso é muito valioso, assim, né, na experiência do festival, nesse contexto que a gente vive, né? Então, acho que isso é um ponto fundamental, assim, desse processo, né, do Fluxo Fix. E, de novo, quero agradecer as meninas da produção pelo corre dos filmes. É isso mesmo, Clary, é super complicado chegar nos filmes mais antigos, e por isso que, assim, é importante, né? Ana Luísa já agradeceu, eu já fiz o meu agradecimento prévio antes, mas quero também fazer agora, porque sem esse trabalho de vocês no corre da produção, as intenções curatoriais, elas ficam muito comprometidas, né? Porque não, enfim, é a produção que faz os filmes existirem dentro do nosso, né? A gente tem um desejo, a gente tem, né, a ideia, mas vocês é que fazem a coisa tomar concretude e viabilidade para outras pessoas assistirem. Então, obrigada, muito obrigada por isso também. Então, como Tamires já havia dito, né, que nós vamos ter na abertura 3 filmes, como ela denominou, né, com essa relação mais sensorial, digamos assim, mas que também abordam a relação com o sagrado, eu vou chamar assim, e que dialogam entre si por conta disso, ou talvez não dialoguem entre si, mas passem por esse lugar, e eu acho que isso que é interessante, né? A abordagem de cada uma das pessoas que realizou esses filmes diferentes, né? De forma diferente.
Então, a gente tem na sessão de abertura o Batalha Filme, Sebastian Weidman. Nós temos o filme da Milena Manfredini, Mãe Celina de Xangô. E nós temos o filme da Aline Bruni, Tem um Monte de Oxum no SUS. E são 3 filmes que, uma das nossas preocupações, quando a gente estava pensando como a gente faria, né, o Afluências também, é que aparecesse, eu acho que, como já foi mencionado, né, por Bel, mas também, acho que Fábio já falou disso, acho que também eles também, que acaba que tem um contato muito grande, né, entre as linhas. Mas a gente ficou muito interessada em trazer filmes que dialogassem com outras formas de arte, né, além do audiovisual. Eu acho que esses 3 filmes, eles, de algum modo, trazem esses elementos, né? Ou de forma mais direta, como no caso do filme de Aline, né? Que é um quadro que vira filme, é uma obra que vira filme, ou como no caso do Batalha também, enfim, ou de maneira menos direta, digamos assim, como no caso do Mãe Celina de Xangô, que é um filme onde a gente vê ali a presença de performance, a gente vê a musicalidade por estar no centro da formação do movimento negro no Brasil. Tem a interferência ou a contaminação, né, com essas outras artes aí que vão aparecendo. A Vida é Trocadilho, é isso mesmo, o nome é A Vida para Valer do Marvin, que é um filme de um realizador baiano, como a gente mencionou, né? Escolhemos para essas sessões de estudo 3 filmes de realizadores baianos, então tem A Vida para Valer, do Marvin, tem Rebento, do Vinícius Elisiário, né? E temos o Lato Solo, do Michel Santos, interação com músicas, né? Brasileiras, muito importantes. Mas, enfim, gente, continuar. Né, a produtora aqui não para. Cada hora chega uma mensagem atrapalhando a dinâmica. Mas a gente está muito feliz, a gente continua fazendo o que chega de volta, né, que é agradecer. Então, assim, é muito bom ter vocês apostando a energia, o trabalho, a dedicação e a pesquisa, o tempo e a amizade também nesse trabalho. Então, a gente fica bem, bem feliz e, inclusive, extremamente fortalecidos assim para conseguir, inclusive, continuar, né? Essa pergunta que nos provoca também nos move e nos coloca para frente. Espero que essa primeira edição e não sessão seja bem especial para todo mundo, como está sendo para a gente. Bom, então talvez para encerrar, assim, importante dizer, né, que o festival ele não seria possível mesmo sem o apoio, né, que a gente tem, o apoio financeiro. Então, o projeto Fluxo Fixo ele tem um apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado, né, que é a FUNSEB, o programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionado pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, né, do Governo Federal.